O futebol tem sido, durante décadas, uma paixão global, unindo pessoas de diferentes culturas, línguas e tradições por meio do amor comum pelo esporte. No entanto, nas últimas décadas, essa paixão transformou-se em um grande negócio, com o futebol se tornando uma das indústrias mais lucrativas do mundo. Inicialmente, o esporte era impulsionado por aqueles que verdadeiramente o reverenciavam, jogadores que se esforçavam em campo por amor ao jogo, torcedores fiéis que apoiavam suas equipes locais com fervor, e clubes que representavam o coração de suas comunidades. Entretanto, à medida que o futebol ganhou popularidade mundial, ele também atraiu a atenção de investidores que viam potencial financeiro. Nos anos 90, a comercialização do futebol começou a subir exponencialmente. Com o aumento dos direitos de transmissão, principalmente a partir de contratos televisivos, os clubes começaram a ver aumentos significativos em suas receitas. Isso, por sua vez, atraiu empresários e investidores que começaram a perceber o futebol como uma oportunidade de investimento sólida. Além disso, as gigantescas somas geradas pelas competições internacionais, como a Liga dos Campeões da UEFA e a Copa do Mundo da FIFA, reforçaram ainda mais a visão do futebol como um vetor de lucro. Essas competições atraem patrocínios de grandes marcas, gerando grandes receitas que ajudaram na profissionalização e comercialização do esporte como um todo. Consequentemente, os clubes passaram a adotar práticas empresariais mais sofisticadas para maximizar esses retornos. A aquisição de clubes por bilionários e grupos de investimento privados tornou-se comum, transformando as equipes em empresas multimilionárias com vastos orçamentos para a contratação de jogadores de elite. Consórcios de investimentos, cada vez mais, compram participações significativas ou a totalidade de clubes, algo que poderíamos considerar impensável há algumas décadas atrás. Vamos pegar o exemplo do Manchester City, adquirido pelo grupo Abu Dhabi United Group, que investiu massivamente no clube, resultando em várias conquistas desde então. O Paris Saint-Germain, respaldado pela Qatar Sports Investments, seguiu um caminho similar, resultando em sua ascensão ao topo da Europa. Esta abordagem de investir para vencer deu resultados tangíveis no curto prazo, mas também levantou questões sobre a sustentabilidade e equidade competitiva no esporte. Além do impacto financeiro, essa transformação também forçou mudanças nos modelos de negócios e no marketing do futebol, onde agora a ênfase está também em construir uma marca global. Os clubes estão investindo em academias, parcerias internacionais e tecnologia para aumentar ainda mais seu alcance global e engajamento com os fãs. No entanto, essa transformação não é isenta de controvérsias. Muitos críticos argumentam que o influxo de capital criou um fosso entre os clubes ricos e aqueles que não podem competir com os bolsos profundos das superpotências do futebol. Isso levanta questões sobre a equidade competitiva e as tradições esportivas. Como o futebol continua a evoluir, ele precisa equilibrar a tradição e a paixão de seus fãs com as exigências da comercialização e da sustentabilidade financeira. A transformação de um esporte movido pela paixão para um ativo altamente investível reflete tendências mais amplas na economia globalizada de hoje, onde o valor e o retorno do investimento muitas vezes superam a tradição. Apesar disso, o desafio para todos os envolvidos será garantir que o futebol continue a ser um espaço onde a paixão reina suprema, mesmo diante da maré crescente de lucro e poder comercial. Neste novo cenário, a verdadeira habilidade será encontrar harmonia entre paixão e lucro, assegurando que ambos possam coexistir sem comprometer a natureza única e a essência do esporte que tem conquistado corações ao redor do mundo por gerações. E vocês já sabem, bola pro mato que o jogo é de campeonato. Na volta da bola ao jogo, inscrevam-se no canal.